Reaberta a presente sessão. Requerimento do vereador Bebé, votação englobada das pautas de requerimento e indicações. Os vereadores que quiserem permanecer como estão, o contrário se manifesta. Aprovado. Está chamada para requerimentos e indicações. Na sequência, a questão, que é o requerimento do Ricardo. Quem que não entendeu? Votação da pauta de requerimentos e indicações. Presidente, hoje de novo não tem urgência, né? Precisa buscar ali. Tá bom. Aprovado. Ao requerimento do vereador Ricardo Silva, que requer a constituição da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI. Ele quer que vote a sexta. É o que estava aqui, ó. Esse requerimento. A CPI é essa. Requer autorização do plenário para instalação da CPI para apurar os motivos que levam a uma espera de até 4 anos para a realização de consultas e exames na rede municipal da saúde. Encaminhar, vereador Ricardo. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, primeiro dizer que a vontade do plenário sempre é soberana e este parlamentar sempre respeitou as decisões da Câmara Municipal. Aqui nós estamos num parlamento, existem divergências de pensamentos e respeito sempre a posição do plenário da Câmara Municipal. Contudo, nós estamos a tocar um tema, saúde pública, e aqui eu faço questão de trazer o fato determinado que me motivou a propor uma comissão parlamentar de inquérito. Primeiro, apurei em meu gabinete, na função de vereador, que nos últimos anos, 3 anos, 430 mil consultas foram perdidas, justamente por falta de gestão da Secretaria de Saúde. Por mais de 430 mil vezes, um médico ficou de braços cruzados. Agora, uma contradição. As pessoas buscam atendimento na rede básica de saúde e não conseguem agendamento de consultas. Senhores vereadores, não é preciso afirmar aqui nessa tribuna os casos e mais casos de pessoas que morreram, muitas vezes aguardando atendimento. O que acontece? Uroginecologia, por exemplo, demora 29 meses para marcar consulta, bem mais de 2 anos, 2 anos e 5 ou 6 meses. E não para por aí. Reumatologia, 21 meses, quase 2 anos. Proctologia, 26 meses para agendar uma consulta. Essa Câmara tem que instalar uma CPI, porque nós estamos diante de uma omissão severa da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, que repercute inclusive na esfera penal, e também na esfera de improbidade administrativa por omissão. Entre defender a instalação de uma CPI ou de uma CE, claro é que vou defender a instalação de uma CPI,
Primeiro, tem poder de convocação, de requisitar documentos. Ontem eu estive nessa Câmara Municipal, ou melhor, anteontem, e o secretário da Saúde, por exemplo, desrespeitou o convite do vereador Paulo Modas, que é presidente de uma comissão permanente dessa casa. Para concluir, presidente, se o secretário da Saúde descumpre o convite de uma comissão permanente, nós já estamos a mostrar que vai descumprir convites de comissões dessa casa. Por isso que a CPI, diante do fato grave, é necessária, respeitando a posição dos parlamentares. Nós não estamos diante de uma fila, vereador Cícero, o senhor diz com muita sabedoria, essa Câmara, pelo seu plenário, decide se instala ou se não instala, não há fila de CPIs. Existe uma análise de prioridades que apenas uma instituição pode fazer, que é essa Câmara Municipal. Não há filas, não há vereador prejudicado, não há nada disso. Se o plenário decidir, a Câmara instala a CPI. E eu respeito a decisão do plenário da Câmara Municipal. Muito obrigado. Está em votação, chamada. Vai encaminhar Marcos Papa. Boa noite, senhor presidente, boa noite, nobres colegas, público presente, imprensa e você que nos assiste pela TV Câmara. Quero parabenizar o vereador Ricardo Silva pela propositura da CPI, dizer que o poder de investigação, como o próprio nome diz, de uma comissão parlamentar de inquérito, é muito superior ao de uma comissão especial de estudos. A CPI, como ficou provado nessa casa no ano de 2013, relembrando a CPI dos transportes, presidida pelo vereador Ricardo Silva e por mim relatada, veio revelar 22 escândalos de descumprimentos contratuais por parte tanto da Prefeitura quanto das empresas de ônibus. Assim sendo, peço aos nobres colegas a sensibilidade para o tema da saúde, que está matando gente em Ribeirão Preto. Nós precisamos investigar a fundo essas questões. Eu cito aqui um caso da lei das filas no agendamento de consultas, exames e cirurgias. Lei de minha autoria que os nobres vereadores aprovaram e a Prefeitura não cumpre. Como não cumpre lei? Entrou na Justiça para não cumprir a lei, tomou puxão de orelha do Tribunal de Justiça. Pediu ao Ministério Público que tome providências urgentes. O cidadão não pode ficar no escuro quando está aguardando um exame, uma consulta, uma cirurgia. Então eu peço a sensibilidade dos nobres colegas de aprovarem a CPI da saúde. Nós precisamos investigar a fundo por que Ribeirão Preto gasta muito mais do que a Constituição Federal manda na área da saúde e não consegue atender adequadamente a população. Peço aos nobres colegas que votem favoravelmente à instalação imediata dessa CPI. Muito obrigado. Vereador Rodrigo Simões. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, imprensa, telespectador que nos acompanham pela TV Câmara, da mesma forma do vereador Marcos Papa, eu peço que a gente possa aprovar hoje essa CPI, que ela possa ser instalada de forma imediata. A saúde em Ribeirão Preto está um caos. Não podemos mais aguardar, não podemos mais esperar o descaso da administração com a saúde de Ribeirão Preto. Na terça-feira, o vereador Paulo Modas, que é presidente da Comissão Permanente de Pessoas com Deficiência, convidou o senhor secretário para vir a esta casa explicar o porquê as mães de crianças com deficiência não estão recebendo a dieta alimentar, não estão recebendo leite e estão recebendo, quando recebem, uma fralda de péssima qualidade. Pois bem, senhores, o senhor secretário não apareceu, mandou um ofício para essa casa dizendo que estava em São Paulo. Ou seja, São Paulo é mais importante do que a necessidade dessas mães. Mães simples que precisam da dieta alimentar,
precisam do leite, precisam da fralda, e a Prefeitura, a Secretaria da Saúde, vira as costas para a população. Então, precisamos. Não existe esse negócio nessa casa que tem fila de CPI. Não tem fila de CPI. Existe a prioridade. Um assunto que é muito grave e cada um aqui tem que ser responsável. Dar essa satisfação para a população de Ribeirão Preto. Que essa CPI possa ser instalada imediatamente e a gente possa apurar, contribuir para essa administração nesse final de mandato, nesse final de feira que está vivendo o governo da senhora Darcy Vera, para que algo possa mudar nessa cidade. Obrigado, senhor presidente. Vereador Maurício Gasparini. Vereador Maurício Gasparini. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, ao público aqui presente. Mais uma vez, subo a essa tribuna e hoje espero que não seja em vão, mais uma vez. Nós temos uma CPI, um pedido de abertura de CPI, que diz respeito à saúde das famílias ribeirão-pretanas. Foi estampado em todos os jornais essa semana o caos que se encontram as filas de espera nas UBDSs de Ribeirão Preto. Desde que me encontro nessa casa, da última vez até que o secretário esteve aqui na casa, eu falei, nossa, deve ser a quinta ou sexta vez que ele vem aqui dar explicações. Portanto, senhoras e senhores, nós não estamos aqui querendo fazer uma caça às bruxas, não. Um pedido de CPI é um negócio mais sério ainda. É a gente ver o porquê que as pessoas em Ribeirão estão morrendo nas filas dos hospitais. O porquê que uma pessoa vai tentar marcar uma consulta e leva como resposta que tem que esperar quase 1 ano, gente. 1 ano. É isso que nós estamos tratando aqui. Eu sempre fui oposição a esse governo que está aí. Mas sempre fiz questão de dizer, somos uma oposição responsável. O que estiver certo a gente apoia, aplaude. Mas o que estiver errado, nós apontamos e vamos exigir mudanças. Cansamos de avisar. Cansamos de chamar aqui na Câmara Municipal, cansamos de pedir providências, imploramos a Prefeitura Municipal que desse um novo rumo na saúde do nosso município. Tudo foi em vão, não tivemos nenhuma mudança, as coisas só pioraram, ao ponto de hoje chegarmos a esse ponto de termos um pedido de CPI na casa. Eu, como vereador, sempre votei a favor dos pedidos de CPIs que eu entendo como pedidos sérios, com embasamento, fundamentados em argumentos sérios e que não podem deixar de ser analisados por essa casa, porque se tratam de denúncias gravíssimas. E aqui quero fazer um apelo aos senhores vereadores que usam como desculpa a fila das CPIs nessa casa. Chega, gente! Agora o assunto é saúde pública, e com saúde não se brinca. Vamos dar um exemplo, dizer que a Câmara Municipal, sim, está se preocupando com o futuro das nossas gerações, com as crianças que estão sem pediatras nos postos de saúde, com as pessoas que estão com câncer e não têm o devido tratamento. Portanto, encaminho favoravelmente a esse pedido de CPI, como sempre o fiz, e espero que Deus ilumine cada um dos vereadores para que a gente possa passar a limpo de uma vez por todas a saúde em Ribeirão Preto. Muito obrigado.
Vereadora Viviane Alexandre. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Gláucia, público presente que nos assiste pela TV Câmara, imprensa, boa noite. A gente aprende, né, na vida e em direito também, que o princípio fundamental de qualquer outro direito que apareça é a vida. Não adianta a gente brigar por direito, brigar por lei, se não há vida. E essa CPI que está sendo proposta hoje pelo vereador Ricardo Silva, ela trata exatamente do direito à vida. Vamos lá. Direito à saúde, e o direito à saúde está intimamente ligado com o direito à vida. Então, eu tenho algumas CPIs aqui, quando foi proposto, eu entendi que era o caso de se aguardar pela importância de outras CPIs também que estavam aguardando, mas essa CPI especificamente, ela precisa sair. Ela precisa sair porque não há como a gente falar de qualquer outro direito se a gente não garantir o direito à vida das pessoas e à saúde das pessoas. Portanto, eu peço também aos meus colegas que votem favoravelmente para a aprovação dessa CPI hoje, por conta da sua importância. No meu gabinete eu recebo muita, mas muita reclamação. Quando eu ando na rua eu recebo muita reclamação de pessoas que estão precisando marcar agendamentos com consultas e realmente não conseguem, fica inviável. As pessoas não conseguem marcar as consultas. Mais de um ano para uma consulta ginecológica, mais de um ano para uma consulta de oncologia com especialidades, não pode esperar, gente. A saúde não pode esperar. A prefeita Darcy Vera, no seu primeiro mandato, falou que ia resolver o problema da saúde em 6 meses. 6 meses, no primeiro mandato. A gente está aí no final do segundo mandato e está pior do que estava antes. Mas muito pior. Onde já se viu 4 anos de espera. A saúde não espera. A gente precisa realmente apurar. É um caso muito sério realmente, porque a população tem que ter garantido o direito à saúde. Tem que ter garantido o direito às consultas, aos exames, e não pode ficar da forma como está. É impossível a gente ver esse tipo de gestão onde tantas consultas são perdidas por causa de falta de gestão e planejamento. Falta de coordenação. Até porque quando você marca uma consulta e demora muito tempo, é óbvio que você corre um risco muito grande de perder. Porque a pessoa esquece. Agora, por que esquece? Por falta de gestão da Secretaria de Saúde, para que essas consultas sejam feitas e sejam aproveitadas ao máximo. Ao máximo, nós precisamos de um atendimento de qualidade e que seja feito de uma forma onde a gente tenha o mínimo de perda, porque tem muita gente que precisa ser encaixada. Então, eu entendo que essa CPI realmente é muito importante, ela precisa entrar e já, não dá para esperar, a saúde não espera, a vida não espera, portanto, eu peço o voto dos meus colegas favoráveis à aprovação dessa CPI. Obrigada. Vereador... Não havendo mais vereador para encaminhar, passaremos à votação do requerimento do vereador Ricardo Silva, que cria uma CPI chamada. Aprovado. Eu gostaria que o plenário respeitasse aquilo que o vereador determinar. Tá? A senhora pede respeito, a senhora não respeita os vereadores. Eu gostaria que a senhora respeitasse. Tá? Para justificar o voto, o vereador Ricardo. Cada um vota de acordo com a sua consciência, tem que ser respeitado.
Senhor presidente, eu apenas quero agradecer o plenário. Eu disse que desde o início respeitaria a posição do que os parlamentares definissem. E nós tivemos uma reunião anterior, o assunto veio para o plenário, para que fosse debatido em plenário. Democracia é justamente isso, é quando há votos, o tema anda, o tema vai. Eu quero agora, com a CPI formalmente aprovada por essa Casa de Leis, que nós possamos nos unir enquanto instituição, que nós possamos unir a Câmara Municipal em torno de um tema que pode ser amplamente investigado e deverá ser amplamente investigado. Como autor do requerimento, o vereador Marcos Papa, eu já vou sugerir aos colegas parlamentares para que no início já da próxima semana, ou até mesmo amanhã, se assim os líderes determinarem, nós já possamos iniciar os trabalhos. Assim que os trâmites permitirem, já queremos, com a união dessa Câmara Municipal, iniciar o trabalho de convocação, de requisição de documentos, para que nós possamos chegar principalmente a uma definição daquilo que está errado, sugerindo responsabilidades, atuando em união o Legislativo Municipal. Eu sempre entendi, vereador Cícero, e soube da grandeza deste parlamento, e entendo muito bem, existem algumas comissões que de fato o parlamento pode entender pelo não funcionamento. Isso não é crime nenhum, é decisão de parlamento, decisão de quem representa a população, assim como o próprio parlamento tem a sua prerrogativa de entender que um tema pode ser tocado adiante. Foi o que aconteceu nessa noite. Por isso, eu rendo homenagens ao plenário da Câmara Municipal, rendo homenagens ao Legislativo de Ribeirão Preto, nessa noite que aprova uma CPI que, reputo, será histórica, vereador Papa. De forma brilhante apontou os erros que nós investigamos e conseguimos resultados. Uma CPI que durou o seu tempo de funcionamento. E eu acredito que pela união de parlamentares nós podemos avançar muito com este tema, aprofundar na investigação e contribuir principalmente com a nossa querida e amada Ribeirão Preto. Muito obrigado. Vereador Maurício Gasparini. Só lembrando que nós temos um título de cidadão hoje. Provavelmente começaria às 20h. Senhor presidente, volto aqui para parabenizar a Câmara Municipal de Ribeirão Preto por ter entendido e viabilizado a abertura dessa CPI. Como eu disse, a saúde, gente, a saúde das crianças, das mães, dos idosos nas filas de Ribeirão Preto não tem partido político. Quando se trata do assunto saúde, a união tem que fazer a força. E foi isso que a Câmara Municipal demonstrou hoje, aprovando esse pedido de CPI, e uma CPI que tem que ser aberta, aliás, tinha que ter sido aberta faz anos aqui nessa casa. Nós temos que iniciar os trabalhos ontem, urgentemente, para que a gente possa, se não resolver ainda nesse mandato, mas pelo menos aliviar o sofrimento das famílias ribeirão-pretanas, nas filas dos hospitais, nas filas dos exames médicos, e elas não aguentam mais. Essa é a realidade. Parabéns à Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Vereador Jorge Parada. Senhor presidente, nobres colegas, distinto público, imprensa, quero justificar meu voto contrário a essa CPI, porque eu quero relatar, para quem talvez não tenha entendido o processo, existia uma comissão especial de estudo proposta pelo vereador Bertinho e ele pediu meu apoio para essa CE. Após essa solicitação de apoio à comissão de estudo, que versa sobre o mesmo assunto, o vereador Ricardo veio me pedir apoio para a comissão especial, para a CPI. Eu falei, olha, eu acho que eu já me comprometi com o vereador Bertinho a participar da CE, da Comissão Especial de Estudo, inclusive vou fazer parte dessa CE. Porque eu entendo que, quando você quer investigar,
quando você quer que algo aconteça, você faz acontecer com CE ou CPI. Aqui nós tivemos comissão de estudos, especial de estudo, que tiveram resultados até superiores que muitas CPIs que teve aqui. Aqui teve CPI do asfalto, CPI de não sei o quê. E que resultado teve? Teve comissão especial de estudo na saúde, por exemplo, que nós tivemos resultados concretos. Aquelas CPIs do atendimento das UPAs tiveram resultados concretos. Foram usados, inclusive, pela Justiça, pela Promotoria, com os relatórios e com as oitivas que nós fizemos. Então, não tenho nenhuma vergonha em falar que eu tenho palavra para assumir aquilo que eu prometi, eu não volto atrás, tá? E eu lamento que vereadores aqui que eram contrários acabaram votando a favor da CPI com receio de ter alguma incompatibilidade com a população. Você tem que ter coerência. Coerência no político é tudo. Isso eu não vou perder jamais. Obrigado, senhor presidente. Vereador Maurício Gasparini, Maurílio Romano. Eu assumo a presidência para que eu possa falar? Com a palavra, o vereador Walter Gomes. Senhor presidente e novos colegas vereadores, votei favorável, como já votei vários CPIs nesta casa, e falo e repito, eu só espero que essa CPI não torne um palanque político. Porque se tornar um palanque político, nós estamos indo em direção errada. Então, votei favorável, porque todos nós sabemos da situação da saúde de nossa cidade, vereador Ricardo Silva. E quando Vossa Excelência veio falar comigo, eu disse, eu sou a favor, voto a favor, mas desde que seja para fazer aquilo que está determinado. Se for para uso de palanque político, se for possível, eu retiro o meu voto. Era só isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Retorno à presidência, vereador Walter Gomes. Vereador Cícero, você já justificou. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiro eu não vou discutir voto de ninguém, porque a beleza nossa é realmente não discutir. Agora, esse é um assunto que pulula aí, que corre nos 4 cantos da cidade, o mau atendimento na saúde de Ribeirão Preto. E aqui não tem nenhum herói, eu não sou herói também, para não entender que a população cobra da gente todos os dias, aquelas pessoas que morrem por aí sem atendimento. Nós temos um caso de neurologia que demora de 8 meses, a média, eu falei na última sessão que a média veio de 8 meses, 10 meses. Não significa que são 8 meses, pode ser 10, pode ser menos, mas quem fica 10 ou 12, e se tiver um tumor na cabeça, qualquer coisa assim, está morto. Quer dizer, então não dá para brincar com a saúde. Excepcionalmente, se é que eu posso falar assim, se discutiu e passou, digamos assim, a se discutir um assunto que não é meu. Eu não tenho domínio sobre esse assunto. O assunto é da própria população. A população cobra, independentemente do vereador, de oposição ou de situação. E muitas vezes, no silêncio, ela reprova o nosso próprio trabalho. O que você está fazendo lá? Se eu vou a um posto de saúde e sou mal atendido? Eis a questão. Havia um princípio da gente negar a CPI quando objetivava exclusivamente palanque político.
Não é o caso presente. O que deve se levantar são casos concretos. Quando é caso político, eu voto sozinho, não preciso de ninguém mais. Eu nem discuto o assunto. Esse caso é um caso seríssimo. Daí a nossa aprovação da CPI. Para quê? Para que o secretário amanhã, que for convocada, possa realmente comparecer. Havia uma outra comissão, e aí eu comungo com a ideia do vereador Jorge Parada, e que o vereador Bertin não defendeu, que seria a comissão de estudos, com a possibilidade do secretário não vir, podíamos convocá-lo antecipadamente por requerimento, eu sugeri isso naquela reunião, não foi possível isso. Então, o que nos resta? Não havia uma outra solução. No plenário aqui, o que havia era só a CPI. Mas, senhor presidente, mas a Câmara não quer apurar as mortes em Ribeirão Preto? Será que a Câmara não quer ver alguém que tem uma criança de 1 mês, 2 meses, ir a um hospital e não ser atendido e a gente fechar os olhos? Eis a minha questão, eis a minha motivação, a minha sensibilidade de votar esse requerimento. Vereador Rodrigo Simões. Senhor presidente, justificar de forma rápida, até porque nós teremos uma sessão daqui a pouco nessa casa, cumprimentar essa Casa de Lei, em primeiro lugar, por ter aprovado essa CPI, esse importante instrumento de trabalho que nós, vereadores, temos aqui nessa casa. Eu não tenho dúvida, vocês que nos assistem em casa, não existe esse negócio de palanque político. São pessoas sérias e o assunto é de uma complexidade, é de uma gravidade que não dá para a gente imaginar palanque político. Então isso daí pode esquecer, não existe isso. O que vai ter vai ser muito trabalho. Eu assinei, aliás, a CPI do vereador Ricardo e assinei a CE do vereador Bertinho, porque eu vejo que é importante, é urgente. Como bem disse o vereador Maurício, é para ontem essa discussão. Então, mais uma vez, cumprimentar essa casa por ter a coragem de aprovar, de discutir um assunto tão sério, e eu não tenho dúvida, vamos realizar sim, presidente, vamos realizar sim um grande trabalho de investigação. Obrigado, senhor presidente. Maurílio Romano. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, vereadoras, imprensa, telespectadores e da TV Câmara e público presente. Eu também acabei votando favoravelmente essa CPI, mas no início apoiei a comissão de estudos que estava sendo proposta pelo vereador Bertinho Scandiuzzi. Mas como não houve consenso nem entre a bancada do próprio partido do vereador e nem outros demais colegas, eu acabei também apoiando a CPI do Ricardo. Como disse muito bem o Jorge Parada, o Ricardo também me pediu a assinatura na comissão parlamentar de inquérito. Mas como eu tinha assumido um compromisso com o vereador Bertinho Scandiuzzi, eu não pude assinar, porque eu falei, eu já tenho uma assinatura no mesmo teor que está sendo discutida a sua matéria, vereador. E o vereador entendeu e depois acabou recolhendo outras assinaturas. Como hoje também entrou na casa uma comissão do vereador Maurício, e aí, por já ter uma comissão minha que trata do assunto, o Maurício acabou sendo integrado. Então, não posso ter dois pesos diferentes nas minhas tomadas de medidas. Então, foi por isso que eu acabei depois votando, não assinando a comissão do Ricardo e depois votando favorável. Também gostaria de falar, senhor presidente, nesses últimos 30 segundos, que mesmo nessa discussão calorosa de saúde pública, hoje é um dia muito feliz para Ribeirão Preto. Ontem foi aprovada a região metropolitana da nossa cidade. E isso vai trazer benefícios sim para a saúde que está sendo discutida hoje. Vai trazer benefícios com a abertura de novas vagas na nossa região para desafogar o nosso sistema de saúde, para desafogar as filas de espera, maiores repasses para o SUS e com certeza também vai ajudar na melhoria da saúde.
Tá, presidente. Mas eu acredito que o papel dessa CPI é muito importante, como seria a comissão de estudo, que infelizmente acabou com a assinatura de diversos parlamentares, mas acabou não prosperando aqui nesta casa. Então, muito obrigado, senhor presidente. Essa é a justificativa do meu voto. Vereador Bertin, 1 minuto, nós já está passando da hora de terminar a sessão. Vereador Bertin. Senhor presidente e nobres colegas, eu quero dizer aqui o meu agradecimento aos colegas que assinaram comigo a minha comissão de estudos. Mas vamos entender que uma CPI ela tem um poder maior de investigação, um poder de convocação. Eu quero agradecer porque eu também estou interessado em analisar a situação da saúde no município de Ribeirão Preto e, portanto, inclusive eu quero participar, já pedi para o vereador Ricardo, que eu quero, inclusive, participar dessa comissão e vamos investigar e agradecer aos colegas que, no caso de não ter uma CPI, nós implantaríamos uma comissão de estudo, porque é a vez e nós temos obrigação de investigar a situação da saúde no município de Ribeirão Preto. Obrigado, senhor presidente. Passaremos agora para leituras que deram entrada na noite de hoje com a vereadora Viviane. A vereador Beto Canguçudo, desculpa, para encaminhar. Uma questão de ordem, antes de começar a contar meu tempo, eu gostaria que fosse garantido meu tempo regimental de justificativa e não aceitaria neste momento a justificativa de encurtamento de tempo em razão da sessão, porque a sessão começou às 7h30. Se tivesse começado às 18 horas, eu até aceitaria encurtamento do meu tempo. Eu gostaria só de justificar meu voto favorável à CPI e dizer que, às vezes, a gente cria um posicionamento, uma coerência, vereador Coraúcio, a gente pode ser refém desse posicionamento. Neste mandato, todas as comissões parlamentares de inquérito e as comissões especiais de estudos, eu tenho aprovado, tenho votado sim. Então, esse foi o meu critério que eu tirei para este mandato, apoiar todas as comissões de estudo e todas as comissões parlamentares de inquérito. Mas eu não assinei a proposta da CPI do vereador Ricardo e disse a ele que não assinaria, porque eu tenho que pensar como parlamentar. Talvez, se eu não soubesse que estávamos numa casa de lei ou num parlamento, eu poderia subir a um microfone e dizer que os discursos, os encaminhamentos foram discursos e encaminhamentos perfeitos do ponto de vista de um discurso político, de um programa político para disputar uma eleição. Mas, infelizmente, nós estamos dentro do Legislativo, dentro da Câmara Municipal, e eu sou obrigado a dizer que o regimento interno desta Casa determina que, para ter uma comissão parlamentar de inquérito, é preciso ter um fato, uma prova material de uma irregularidade. Eu espero que essa CPI que eu votei a favor possa demonstrar rapidamente qual que é a irregularidade. Porque a comissão parlamentar de inquérito não é para discutir o melhoramento da saúde, não é para aliviar a dor da população, e é legítimo que nós nos preocupemos com ela. Comissão parlamentar de inquérito é para apurar irregularidades. Esta é a função da comissão parlamentar de inquérito. Eu não vi no requerimento de pedido da CPI nenhuma prova, nenhuma irregularidade concreta, por isso que não assinei. Mas como eu construí o meu posicionamento desde 2013 a favor de toda a comissão de inquérito, toda a comissão de estudos, eu sou obrigado a seguir esse posicionamento que criei. Mas eu gostaria de que a comissão parlamentar de inquérito apresentasse à sociedade qual que é o fato concreto, a prova pré-constituída para a instalação da CPI. Exatamente para que nós não transformemos esse valiosíssimo instrumento investigativo que o parlamento tem num ambiente para discurso político, discurso de programa ou de crítica à política de saúde do município, que tem crítica a ser feita. Eu tenho muitas críticas à saúde de Ribeirão Preto, mas o fórum adequado, obviamente, que não é o fórum de uma comissão parlamentar de inquérito. O fórum adequado para mim fazer críticas à política de saúde é uma explicação pessoal, é o pinga-fogo, é um discurso político. Vou fazer esse discurso no período eleitoral, quando for disputar a eleição. Comissão parlamentar de inquérito,
apura fato concreto e irregular, com prova pré-constituída. Então, talvez a primeira tarefa dessa CPI, para poder valorizar o meu voto e a coerência do meu posicionamento, seja apresentar qual que é a irregularidade que está sendo investigada. Não dá para dizer que consulta demora 4 anos para marcar. Eu não vista de alguma ilegalidade. É óbvio que isso é uma irregularidade do ponto de vista político. É inadmissível que um governo, seja ele qualquer governo, demore 4 anos para marcar uma consulta. Agora, por si só, não está constituído aí uma irregularidade. Isso é um julgamento que será feito pela população no processo eleitoral. Se este governo não cumpriu, se este governo não conseguiu ser eficiente, não conseguiu ser competente para administrar a saúde da cidade, então que no processo eleitoral o grande juiz do político venha a campo e troque a administração. CPI por uma questão de coerência. E este plenário ficou numa situação delicada. O Bertinho já pediu para autorizar várias CPIs, além das 5, e o plenário sempre diz que isso é um processo legislativo. Eu quero saber como é que fica a coerência desse plenário agora, quando pintar a partir de agora um novo pedido de abertura de uma 7ª, uma 8ª e de uma 9ª CPI. Ou será que uma CPI é mais importante ou menos importante que outra? Então eu me pego muito pela coerência do posicionamento do Legislativo. Então hoje o que se fez, se deu um aval para uma 6ª CPI. Espero que o Parlamento continue dando um aval para uma 7ª, para uma 8ª, para uma 9ª, para uma 10ª, quantas CPIs forem necessárias, mediante a aprovação de uma prova pré-constituída. Acho que o plenário ficou agora amarrado com esse posicionamento dado aqui hoje. Muito obrigado. Não havendo mais... Passaremos agora para Viviane Alexandre para que faça a leitura das matérias que deram entrada na noite de hoje. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Gláucia, público presente que nos assiste pela TV Câmara, imprensa, boa noite. Projetos deram entrada na Casa de Lei essa noite. Projeto de resolução constitui comissão especial de estudos para analisar e propor soluções aos problemas das filas de espera por pacientes nas consultas médicas na rede municipal de saúde de Ribeirão Preto, requerimento do vereador Bertinho Scandiuzzi. Projeto de lei obriga os pais de crianças em idade de vacinação ou seus responsáveis a apresentar no ato da matrícula em estabelecimento de ensino público ou privado caderneta de saúde da criança contendo registro da aplicação das vacinas obrigatórias à sua idade e da outras providências. Vereador Paulo Modas. Projeto de lei institui o Encontro Nacional da Folia dos Reis como patrimônio cultural, histórico e arquitetônico do município de Ribeirão Preto e da outras providências. Vereador Paulo Modas. Projeto de lei institui a tradicional Romaria Nossa Senhora Aparecida como patrimônio cultural, histórico e arquitetônico do município de Ribeirão Preto e da outras providências. Vereador Paulo Modas. Projeto de lei estabelece critérios de recomercialização de imóveis retomados pela Coab, conforme especifica. Vereador Ricardo Silva. São os projetos que deram entrada na Casa de Lei essa noite, senhor presidente. Não havendo urgência, suspenda a sessão por 2 minutos para a ordem do dia. Vereador Bertinho. Senhor presidente, nobres colegas, eu quero usar esse 1 minuto aqui na tribuna para parabenizar o compadre mineiro, que hoje o programa dele na Clube está completando 32 anos de existência. É o programa Alegre do Compadre Mineiro, que todas as manhãs ele faz com que as famílias fiquem alegres, contando as suas piadas e tocando as músicas sertanejas que ele muito bem sabe apresentar. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Senhor presidente, eu gostaria só de convidar a população do Ipiranga que nesse domingo, no período da manhã, será realizado um mutirão de apoio à população ali na escola Francisco Bonfim, ali no Ipiranga. No período da manhã estão todos convidados para participar de uma série de eventos que o mutirão de apoio à população leva mensalmente à população de Ribeirão Preto.
Então estão todos convidados esse domingo de manhã, das 8 às 11 da manhã, para o mutirão de apoio à população. Escola Francisco Bonfim, no Ipiranga. Muito obrigado, senhor presidente. Vereadora Glaucia, 1 minuto. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Viviane Alexandre, público presente, talvez poucos servidores saibam que o IPM está num processo de mudança do regime de previdência de todos os servidores municipais. E nós julgamos muito importante que, ainda nesse processo de discussão, que os servidores venham participar desse momento. Hoje os técnicos estão participando, os técnicos aqui do Legislativo também estão participando das discussões, mas eu quero apelar para que o IPM, o Instituto de Previdência dos Municipiários, eles envolvam os servidores municipais já nesse processo de discussão. Uma mudança que vai interferir diretamente na vida de todos os servidores e seus familiares e também os pensionistas, e é importante que não deixe de fora os servidores e os aposentados pensionistas. Então fica esse apelo ao IPM para que envolva já nessa discussão agora todos os servidores. É isso que eu gostaria de pedir, senhor presidente. Obrigado, vereadora Glaucia. Está representando a Câmara, mas fora da casa, o vereador Rodrigo Simões, que vai representar a casa. Problema de saúde, vereador Saulo Rodrigo, vereador Capela. Queria aproveitar o ensejo da sessão, só para comunicar que foi pego no grampo com o presidente da Transpetro, Sérgio Machado, aonde na gravação ele queria abafar e atrapalhar a investigação da Lava Jato. Nesse momento, pelo qual passa o país, onde estamos passando do Brasil a limpo, nada e ninguém poderá parar a Lava Jato. Portanto, através de um pedido desse vereador, a partir de amanhã estaremos apagando o nome do viaduto Sarney, que manchou a nossa cidade, e vamos colocar o nome de uma pessoa que tanto fez para Ribeirão Preto no jornal A Cidade, que é a dona Jandira. O decreto sai hoje para que nós possamos limpar o nome do viaduto José Sarney, que infelizmente sujou a nossa cidade. Reaberta a sessão, votação, chamada regimental. Chamada regimental, a quórum. Primeiro projeto da pauta. Primeira discussão, projeto de lei complementar 246, vereador Cícero Gomes da Silva dispõe sobre a antecipação do benefício dos servidores públicos cometidos de doenças graves, extensivas, familiares, cônjuge, filhos e outros, conforme especifica. Está em discussão. A vereadora está em votação, chamada. Aprovado. Aprovado. Projeto segundo e terceiro da pauta foi retirado pelos autores. Quarto, discussão única, projeto de resolução 6113, mesa da Câmara, convoca o senhor Joaquim Alves Rezende, coordenador para fomentos de projetos da Secretaria do Governo para prestar esclarecimento à Câmara Municipal sobre legislação de resíduos sólidos, conforme especifica. Está em discussão, não havendo vereador Bissoli, está em votação, chamada.
Aprovado. Próximo projeto da pauta, discussão única, projeto de resolução 237, Capela Novos, autoriza a realização de sessão solene anual, sempre no mês de agosto. Em homenagem ao dia do advogado, está em discussão na vez vereador Bissol, está em votação chamada. Aprovado. Sexto projeto da pauta, retirado pelo autor. Sétimo projeto de discussão, projeto de lei 945-15, vereador André Luiz da Silva, inclui a mostra dos escritores de Ribeirão Preto, região, calendário oficial, eventos do município. Está em discussão na vereadora para encaminhar o vereador André. Boa noite a todos. A cidade de Ribeirão Preto vivencia nesta semana a 16ª edição da Feira do Livro, mas também conta com outros acontecimentos culturais muito importantes. Um deles é a Mostra dos Escritores de Ribeirão Preto, que é organizada pela Ordem dos Velhos Jornalistas, que tem atualmente na sua presidência o escritor José Carlos Barbosa, e é um evento que a cada ano, esse ano nós teremos a sua 5ª edição, ele alcança um sucesso maior e ele tem um compromisso da divulgação dos escritores, não só da cidade de Ribeirão Preto, mas de toda a região. Evento que congrega vários escritores, traz grande público à nossa cidade e merece ser incluído ou ser incluso no calendário oficial de eventos da nossa cidade. Nesse sentido, eu quero encaminhar pedindo o voto favorável de Vossas Excelências. Muito obrigado. Próximo projeto da pauta, votação chamada. Aprovado. Requerimento do vereador Bebé. Votação englobada dos dois projetos 8 e 9. Os vereadores quiserem aprovar pela mesma questão, o contrário se manifesta. Aprovado. Oitavo, discussão projeto de lei. Paulo Modas, de domínio julgador público próprio municipal. João Evangelista Martim Neto. Nono, projeto de lei dos 1221. Gerivaldo Gomes, de domínio julgador público próprio municipal de Jesus Souza Pereira. Parreira. Estão as discussões, 90 vereadores, está em votação a chamada. Presidente, Walter, só para falar do logrador do Jesus, o Jesus Parreira foi funcionário público com nós aqui no IPM, ele era conselheiro do Ipanema Clube também e trabalhou por muito tempo no Banespa, da Avenida Saudade ali, né? Então, é uma homenagem, uma pequena homenagem para ele que veio a falecer no final de semana. Aprovado. Para ele e para a família, né? Aprovado. 1 minuto de silêncio requerido pelo vereador Bertinho, Marcos Vinícius Moreira e Rubens José e Úbida, do Genivaldo. 1 minuto de silêncio concedido pela presidência. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria também de 1 minuto de silêncio para a senhora Neide Neves Moreira de Carvalho, que é mãe do Marcos Vinícius, o presidente do partido DEM aqui em Ribeirão Preto. Muito obrigado. Está concedido. Muito obrigado, está encerrada a sessão. Iniciaremos
Daqui a 10 minutos, sessão solene.